Ainda hoje está em voga um argumento bastante utilizado por aqueles que visam depreciar a Igreja Católica e enaltecer o protestantismo, que é aquele que basicamente diz assim: países católicos são mais pobres e países protestantes são mais ricos. Pegando aquele velho exemplo, dos países escandinavos, como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, bem como potências europeias, como o Reino Unido e a Alemanha, e ainda os Estados Unidos da América, que são supostamente todos países de tradição protestante e que de alguma forma sobrepujaram economicamente países católicos não só da América Latina, mas da própria Europa. Mas espera lá, será que faz sentido mesmo você culpar a Igreja Católica pelo dito atraso dos países majoritariamente fiéis a esta religião, diante da aparente imensa riqueza dos países protestantes? E é o seguinte, esse tipo de pensamento se demonstra bastante infantil e simplista, ao passo que nós notamos que existem países protestantes muito pobres, como a Nigéria, o Suriname e a Zâmbia, por exemplo, que foram colonizados por países protestantes e ademais têm uma proporção muito grande de protestantes em suas populações, e nem por isso saíram de sua condição de semi-barbárie, e não obstante nós temos países tradicionalmente católicos que estão entre os mais desenvolvidos do planeta, como Liechtenstein, Mônaco e Luxemburgo. Então, se religião fosse um aspecto suficiente, ou no mínimo necessário, para se tornar um país próspero, esse tipo de exemplo que eu acabei de mencionar aqui simplesmente não ocorreria na realidade. Pois este é um exagero de quem usa este argumento, País católico, destinado à miséria. País protestante, destinado à prosperidade. E não é bem por aí. Então, mesmo que religião possa ter alguma influência, muitos outros aspectos muito mais essenciais ditam qual nação se destaca no fim das contas, como a situação geográfica, a fertilidade do solo, a salubridade do clima, as riquezas mineralógicas, as qualidades etnológicas do povo, o cenário internacional, a facilidade de fazer negócio, etc, etc, etc. Essas coisas e muitas outras, mais do que a religião, acabam por ditar quão próspero um povo consegue ser. Mas ao mesmo tempo que as variáveis são muitas, elas podem não servir de nada, uma vez que um erro de diplomacia, uma aliança mal feita, um péssimo governo, a devastação de uma guerra, por exemplo, pode pôr tudo isso a perder em questão de pouquíssimo tempo. E aí não importa se seu país é protestante ou católico. Qualquer país está sujeito a passar por longos tempos de decadência por decisões mal tomadas. É só você ver o exemplo da poderosíssima Alemanha pós-Primeira Guerra. Ela foi humilhada pelos oponentes que a impuseram pesadas penas depois dela ter sido considerada culpada por ter causado a guerra, e um certo período de trevas sobreveio ao país. Enfim, então eu digo com total confiança que quem coloca a religião como fator e causa principal da prosperidade de algum país realmente não sabe do que está falando, é ignorante. Antes disso, nós temos condições que transcendem a mentalidade religiosa da nação, como eu acabei de dizer. Mas uma coisa muito interessante que eu vejo nesse debate todo é que não só é uma falácia tremenda você se utilizar do critério da prosperidade para rebater o catolicismo, como ainda é uma completa farsa histórica afirmar que países protestantes são historicamente superiores aos católicos em questão de desenvolvimento econômico e cultural. Isso é mentira, pura e simplesmente. Mas começando pelo critério da riqueza para rebaixar o catolicismo. Um cristão não católico jogar a carta da prosperidade para tentar diminuir o catolicismo é um puta tiro no pé. Pois qual é a maior preconização do cristianismo? Acumular tesouros na terra ou acumular tesouros no céu, hein? Bom, eu acho que essa pergunta é muito bem respondida justamente pela forma como Jesus e seus discípulos viveram aqui na terra. Eles viveram como ricos ou como pobres? Pois bem, alguém vai dizer que não é só porque Jesus viveu de forma humilde que todo cristão assim deve viver. E, tá certo. Mas em que lugar do Evangelho você encontra passagens de Cristo aconselhando ou prometendo acúmulo material a seus seguidores? Exatamente, não existe. Eu nunca vi Jesus pregando acúmulo de bens terrenos como algo essencial para cristãos. Pelo contrário, sabe onde encontramos esse tipo de promessa no Evangelho? Bom, ela ocorre uma vez somente no Evangelho e não é Jesus que faz tal promessa. É o diabo. Justamente na tentação que nosso Senhor sofreu no deserto, onde Satanás promete todos os reinos do mundo e suas glórias caso Jesus se ajoelhasse perante a ele.
Então eu não preciso dizer mais nada, né, quanto a esse pensamento estritamente materialista de usar da prosperidade de um povo para atacar a religião. É óbvio que o bem-estar e ganhar dinheiro é importante, ninguém tá condenando isso aqui, mas definitivamente esse não é o aspecto principal do cristianismo. E o ponto aqui é que nem sempre os povos mais desenvolvidos no plano material são os mais elevados no plano moral. Só que, desobedecendo esse tipo de prescrição, os protestantes, principalmente a ala calvinista, já que o protestantismo se divide em centenas ou até milhares de vertentes, definem o trabalho como um fim em si mesmo e um fator de engrandecimento espiritual. Dessa forma, concebendo a ideia, diríamos, não tão própria do cristianismo, de que a prosperidade material seria como uma bênção de Deus. Logo, algo desejável de ser alcançado como um objetivo primário. E logo mais nós vamos entender como isso tem grande parte na origem do espírito capitalista. Mas antes nós precisamos desfazer a farsa amplamente propagada por aí de que países protestantes, historicamente, se desenvolveram melhor que países católicos. E isso é bem fácil da gente refutar quando você recorre à história para ver o quanto a Igreja Católica enriqueceu culturalmente povos que antes não tinham ideia do que significava a civilização. E pelos últimos vídeos você reparou que eu tenho enfatizado muito isso daqui, mas é sempre bom a gente repetir, né, pra ficar na cabeça, pra gente nunca mais esquecer, que há pelo menos 1500 anos, quem educou, regeu e impôs as bases culturais do Ocidente foi, em suma, a Igreja Católica. Então me diz, quem aboliu a escravidão e pregou a igualdade fraterna humana? Quem no Ocidente valorizou a vida humana ensinando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Quem declarou guerra ao pecado da preguiça e da ociosidade, demonstrando que estes são os pais de todos os vícios? Quem fundou a sociedade e os melhores sistemas de governo, imprimindo na mente dos súditos a consciência de que se deve obedecer às autoridades divinamente estabelecidas e ensinando do outro lado aos reis e governantes que o poder não lhes foi concedido por Deus para vantagem pessoal, mas para servir ao bem comum? Quem é que defendeu sempre a propriedade privada contra as utopias subversivas do comunismo? E eu nem vou continuar aqui para não cansar vocês, mas é lógico que tudo que há de bom no Ocidente ou foi criado pela Igreja Católica, ou no mínimo foi aprimorado por ela. E não é à toa que as nações católicas europeias formadas pela Igreja alcançaram uma grande história gloriosa, como a Espanha, Portugal, França e Itália, por exemplo, que em seus auges eram referências mundiais de evolução econômica e social. Mas e a Alemanha, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que são países de matriz protestante e são dos países mais formidáveis em questão de bem-estar social, poderio econômico e militar, hein? Chupa essa manga. Bom, a realidade é que depois da Reforma Protestante, por diversos fatores, é muito difícil a gente apontar qual país é absolutamente de influência católica ou absolutamente de influência protestante. Na verdade, até dá para extrapolar em alguns países católicos e dizer que eles sempre se mantiveram na catolicidade, como Espanha, Portugal, França, Itália e muitos países latino-americanos, que nunca tiveram um número significativo de protestantes. Já em contrapartida, desde a Reforma, com exceção de países escandinavos, nenhuma nação considerada protestante tem unicamente influências de fato protestantes em sua história. Então, voltando com os exemplos de Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Estes são países considerados de formação protestante, né? Mas a realidade é que, mesmo assim, eles têm uma proporção muito grande de católicos em suas populações. Nos Estados Unidos, em 2017, 22% dos americanos eram católicos. No estágio pré-Primeira Guerra Mundial, ou seja, antes de 1914, católicos formavam entre 20% e 25% da população americana. Já quanto ao Reino Unido, um país que nem de cristão nós podemos chamar mais, já que cristãos como um todo já são a minoria no país, 41%, nos números de 2016, 15% eram anglicanos, que doutrinariamente a gente pode dizer que pende mais ao catolicismo do que ao protestantismo, 9% eram católicos e 17% de outras vertentes cristãs, protestantes. Já nas estatísticas do começo do século passado, 1/5 da população britânica era católica. Já na Alemanha é que nós vemos que a quantidade de católicos é muito expressiva mesmo. O país hoje é composto de 66% de cristãos, e dos cristãos alemães, metade é protestante e a outra metade é católica, a gente pode dividir no meio.
E só por curiosidade, uma região muito importante da Alemanha, a Baviera, é de maioria católica. Já no período que antecede a Primeira Guerra Mundial, cerca de 36% dos alemães eram católicos, então dá pra ver que realmente há uma grande influência católica na dita protestante Alemanha. E aí é que tá. Você não percebe que é um tanto arbitrário e fácil você dizer que só porque a Alemanha, ou os Estados Unidos, ou o Reino Unido, mas principalmente os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, e a Alemanha, que é a maior potência da Europa, você não vê que é um tanto arbitrário você dizer que só por eles serem economicamente as nações mais influentes e economicamente poderosas, que isso se deve à sua tradição protestante? Então, mas e a presença maciça de católicos nessa região, não conta? E com certeza alguém vai jogar a carta dos países escandinavos, que sim, podemos afirmar que tem em sua formação a característica de serem de matriz protestante mais do que qualquer outra região do mundo, e são sim países muito prósperos e muito desenvolvidos por sinal, mas se nós nos apegarmos à história, não precisa nem ser um grande conhecedor da história da Europa para saber que Dinamarca, Noruega e Suécia, mas nem de perto, nunca chegaram aos pés de Portugal, França, Espanha e Itália em seus tempos áureos. Nações católicas com um número risível de protestantes e que no passado dominaram o mundo, cada um em um determinado aspecto. Então chega a ser piada fazer esse tipo de comparação. Ué, mas você não disse que o protestantismo tem grande parte na criação do espírito capitalista? E nós sabemos que capitalismo é o sistema que mais gera riqueza no mundo? E sim, isso é verdade. Mas daí nós podemos tirar conclusões um tanto perigosas. Os países protestantes eles tiveram sim uma certa facilidade para introduzir o método capitalista em seus sistemas de produção e de trocas, muito por causa da ética do trabalho do protestantismo. Mas, não obstante, os judeus são os que controlam praticamente todo o sistema financeiro e bancário desses países. Foram eles, os judeus, que tomaram as rédeas do capitalismo de base protestante, por assim dizer. O que faz dos judeus um povo extremamente rico por isso. Então, mais do que os protestantes, os responsáveis pelo funcionamento do capitalismo moderno aqui no Ocidente são os judeus. Mas eu honestamente não acredito, ou pelo menos não espero, que cristãos creiam que os judeus sejam ainda hoje o povo escolhido por Deus, por causa de sua riqueza e prosperidade, né? E bom, pra finalizar, ninguém aqui nega que o capitalismo é gerador de riquezas e prosperidade econômica. E um país ficar podre de rico por isso não é intrinsecamente uma coisa má. Mas aqui nós podemos dizer, a que custo, cara? Ao custo de implantar na mentalidade popular a noção de que só importa os bens terrenos e que se dane a caridade, ao custo de fazer com que o pobre trabalhe feito um condenado a vida toda e que a mulher seja obrigada a se desfazer do seu papel de dona de casa e de mãe para se jogar numa empresa e encher ainda mais os bolsos dos patrões. Então você entende? E não me venha dizer que isso é mentalidade de comunista. Talvez não seja à toa que os países com maior número de ateus e de maior degradação moral sejam aqueles países que tenham aderido à reforma protestante como guia. É só ver esses países escandinavos tão idolatrados, a proporção de ateus nesses lugares. E a Holanda, que tem na sua capital a maior fonte de depravação do mundo. Agora, por outro lado, nações católicas podem até não serem as mais poderosas economicamente do mundo atual, eu aceito, mas pelo menos eu digo que elas têm algo especial melhor que países ditos protestantes. Elas têm um senso maior de preservação da cultura. Ou pelo menos não são tão corrompidos assim. E no mais é isso. É bom dizer que eu devo muito ao padre Leonel Franca, que tem uma obra excepcional acerca do que eu tratei aqui hoje, e que serviu de base para alguns argumentos que eu utilizei aqui nesse vídeo, que é o livro A Igreja, a Reforma e a Civilização. E ele tem um capítulo muito bom sobre a grandeza econômica e política das nações, que se eu não me engano é o capítulo 1 do livro 3. Então vale a pena conferir. E lembrando que esse livro é lá de 1928. Na época que o padre Leonel Franca arrasava nos debates que ele tinha contra protestantes. E então é isso, tá feita aí a sugestão, tá? Enfim, você ainda pode colaborar com o canal se tornando membro aqui. É só clicar no botão Seja Membro, e estes nomes que estão aparecendo aí na tela são das pessoas que já estão colaborando com este projeto. Eu agradeço cada um de vocês que, além de me aturar, ainda financiam o canal, cara. Tamo junto. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.